Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre aquela situação patética que todo mundo viu acontecendo ontem na Avenida Paulista, que viu acontecendo também em várias regiões do Brasil, onde o 7 de setembro, que deveria ser marcado por um dia importante para a independência do Brasil, para os nossos símbolos nacionais, basicamente se teve ali uma conversão em alguns lugares do Brasil, do 7 de setembro, independência do Brasil, para o 4 de julho, independência dos Estados Unidos da América. Ontem, por exemplo, enquanto a esquerda estava nas ruas defendendo ali melhores condições de trabalho para o trabalhador, o fim da jornada 6x1, redução ali dos impostos da cesta básica até isenção, a redução ali ou isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, redução também ali de vários tributos, em tese, que são cobrados do trabalhador e da trabalhadora, enaltecendo ali, inclusive, as ações que o governo brasileiro tem feito para o povo, a extrema-direita estava defendendo o crime organizado, defendendo Jair Messias Bolsonaro, enaltecendo o novo ditador da América Latina, que para eles é um democrata, o Nayib Bukele, que inclusive a gente precisa lembrar aqui, né, proibiu lá em El Salvador alguns cortes e algumas roupas, mostrando claramente como ele é um grandíssimo democrata. O que é engraçado, inclusive, dessa história toda é que a Coreia do Norte supostamente faz o mesmo. E lá o Kim Jong-un é um ditador sanguinário, perseguidor. Quando envolve o Nayib Bukele, não. É o ditador mais legal do mundo. Sem falar, inclusive, que o Nayib Bukele também conseguiu aprovar no parlamento de El Salvador, já que ele é um grandíssimo democrata, a possibilidade de acabar com o limite de reeleição. Você não entendeu errado, não. O Nayib Bukele pode ser candidato à reeleição quantas vezes ele quiser em El Salvador. Mas, enfim, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui, claramente, é ver como é que movimentos ligados à extrema-direita basicamente defendem ali o crime ou os próprios interesses, já que muitos indivíduos ligados à extrema-direita são criminosos ou apoiam o crime de alguma maneira. E ontem, na Avenida Paulista, aconteceram várias cenas patéticas, né? A primeira, o Tarcísio colocando ali Bolsonaro acima de tudo e acima de todos, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Eu espero, inclusive, que ele mantenha essa pompa, inclusive quando ele acabar sendo investigado, porque sempre é assim. Todos eles dão uma de brabão, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vão pra cima do Moraes e do judiciário, mas basta chegar a intimação ou a Polícia Federal fazer o famoso toque-toque na porta, que logo eles param aí com essa brabreza. E aí o Tarcísio atacou ali a democracia, atacou o Estado Democrático de Direito, disse que chega de ditadura, como se tivesse alguma ditadura no Brasil, e mostrando claramente que ele sabe que sem Bolsonaro ele não existe para nada. Tem uma entrevista, inclusive, que está viralizando nas redes sociais, do Zé Disseu, que ele traz ali, por exemplo, por que para a extrema-direita o Tarcísio não seria, em tese, o substituto do Bolsonaro, claramente, e por que o Tarcísio aceita algumas subordinações ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, em tese, mesmo tendo ali grande força, né? E a explicação que o Disseu dá é bem clara. Não existe um movimento, por exemplo, do tarcisismo, como acontece com o bolsonarismo, como acontece com o lulismo, que é um movimento, como bem lembrou o Zé Disseu, que já acontece há mais de uma década, pelo menos no caso do bolsonarismo. Deixa eu beber água aqui que até engasguei agora, falando desse povo ruim. E aí você entende que realmente, para que o Tarcísio consiga existir ou sobreviver, ele precisa estar subordinado ao Bolsonaro. Não meramente ao mercado, porque até o mercado entendeu que não adianta o mercado controlar os veículos de comunicação da mídia tradicional, não adianta o mercado fazer posicionamento nas redes sociais, se eles não tiverem ali os 25% pelo menos dos apoiadores do Bolsonaro abraçando a tese do Tarcísio, não adianta. E aí, além dessa cena do Tarcísio patética que a gente viu na Avenida Paulista, também teve a patética cena do Silas Malafaia, aquele homem brabrão, que nunca chora, que sempre é forte, que encara os problemas de frente. Desta vez estava muito mais sensível, né? Chorou na Avenida Paulista, o motivo é evidente, né? Ele sabe que muito em breve ele também será condenado se ele continuar seguindo a linha que ele está seguindo, e se a polícia conseguir apresentar aquilo que a gente acredita que a polícia vai conseguir apresentar em toda essa situação envolvendo o Tarcísio, ou melhor, o Eduardo Bolsonaro e o Jair Messias Bolsonaro, e aí ele ainda mandou uma direta pro Tarcísio. E para mim, meu amigo, aqui no Nordeste a gente tem uma brincadeira quando o cara é humilhado, né? A gente utiliza o termo aqui que toda humilhação para corno é pouco. Não necessariamente o cara precisa ser traído, mas é um jargão popular, né? Tá vendo aí, ó? Toma fulano, toma corno. É isso aí, ó. Todo castigo para corno é pouco. É um jargão popular que a gente tem aqui.
né? Isso se refere tanto ao sexo feminino quanto ao sexo masculino. E aí, mesmo com toda a bajulação do Tarcísio, inclusive colocando em risco a boa relação que ele tem com alguns ministros do STF, mesmo colocando inclusive ali em risco a relação com a imprensa, já que a imprensa que dizia que o Tarcísio seria um bolsonarista moderado, agora diz que o Tarcísio precisa romper com o Bolsonaro para sobreviver, o Malafaia subiu no palanque ali, né, no carro de som, e basicamente colocou o Tarcísio no lugar dele. O material está publicado aqui na própria revista Fórum, vocês podem acessar no nosso site, tá publicado e assinado pelo Plínio Teodoro, e está escrito aqui, ó, em um trecho do material que o Plínio publicou. O que se viu foi uma humilhação em relação ao Tarcísio, tá? Imposta por Malafaia, que fez uma reprimenda pública ao governador paulista se referindo ao, entre aspas, os politiqueiros que não têm moral, que buscam tomar o lugar do Bolsonaro. Segue as aspas do Malafaia. Estou ouvindo uma conversa por aí, fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro, Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro que não tem moral, aí sai de lá e diz: olha, Bolsonaro falou pra mim. Isso, evidentemente, é um recado para o Tarcísio, não é um recado enviado por terceiros, não. Malafaia mandou esse recado direto na cara do Tarcísio. Disse Malafaia diante de um constrangido Tarcísio que se ombreava com Michele Bolsonaro. E aí segue o Malafaia. A esposa dele está aqui, os filhos dele estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, afirmou Malafaia, ignorando ainda Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e Jair Renan Bolsonaro, que coleciona gafes. Em seguida, com a mão no peito de Tarcísio, Malafaia aumentou a humilhação. Entre aspas, eu sou um cara que elogia e critica. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo, já fiz críticas públicas no privado, já fiz, ele sabe. Mas agora esse cara está sendo um leão em favor da justiça. Uau, né? Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer se Bolsonaro não for candidato ao estoque. E isso é imaturidade política. Emendou usando o mesmo termo já dito por Bolsonaro para classificar o filho Eduardo, que tem o governador paulista como um dos principais adversários. Traduzindo claramente aqui, né? O Tarcísio de Freitas se colocou numa posição de humilhação. E ele sabe que é uma posição de humilhação. Por quê? Na eleição de 2024, que o Tarcísio conseguiu eleger em São Paulo o Ricardo Nunes, mesmo sem o apoio de Bolsonaro, ficou claro que ele poderia tentar construir um caminho próprio, um roteiro próprio, uma estrada própria para sua carreira política. Mas como ele depende dos votos do bolsonarismo, ele precisa se humilhar, ao passo de colocar em risco a sua própria carreira política, o seu próprio futuro e até mesmo veículos da imprensa que são entusiastas da campanha do Tarcísio, mas que já entenderam que existe um limite para tudo. O Globo cobrou o Tarcísio, a Folha de São Paulo cobrou o Tarcísio e, se não me falha a memória, até o Estadão cobrou o Tarcísio. Traduzindo, aqueles aliados que encampam a campanha do Tarcísio já deixaram claro o seguinte: a gente apoia você a qualquer custo, porém existe um limite. Você não pode ser humilhado pelo Bolsonaro e nem pode se humilhar o Bolsonaro. Até porque, enquanto você está aí bajulando os Estados Unidos da América, bajulando Jair Messias Bolsonaro, o Lula e a esquerda estão começando a nadar de braçada em alguns campos que já foram dominados pela ala da direita, que a gente chama de direita bolsonarista. Comenta o que é que você acha de tudo isso aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês encontram aqui no site da Revista Fórum. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui. Tchau!